Olá, meus irmãos do YouTube, meus irmãos do canal A Verdade das Escrituras, canal Amor Ágape, canal Centro Social Amor Ágape. Você é um discípulo, é uma honra, é um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos para nós darmos uma meditada nas Escrituras, para nós enriquecermos nosso conhecimento e não sermos mais levados por vários ventos de doutrina, como diz o apóstolo Paulo, né? Nessa oportunidade eu vou ler para os irmãos aqui 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vou ler do versículo 1 até o 3. Correto? Havia uma preocupação do apóstolo Paulo com os irmãos de Tessalônica com relação a uns falsos ensinos que estavam surgindo no meio deles. E ele então, nessa segunda epístola, nessa segunda carta que ele escreve a eles, ele fala desta preocupação e tenta dar um basta nesses falsos ensinamentos que estavam sendo ensinados entre os irmãos de Tessalônica. Tá bom? Então vamos ler lá. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ó irmão, nós devemos desejar a vinda do nosso Salvador e devemos nos ansiar pela nossa reunião com Ele. Deve ser o desejo de todo aquele que segue o Salvador, né? Todo aquele que segue o Salvador, todo aquele que crê no Salvador, ele anseia pela vinda dele e pela reunião, por estar ao lado dele, por estar com ele. Então Paulo começa a carta falando isso. Capítulo 2, versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então Paulo pede a eles, olha, não mudem o conhecimento de vocês, não mudem a fé de vocês, não mudem o entendimento de vocês, nem por espírito, né, ensinamentos diversos, nem por palavra, nem se o cara vier pregar, anunciar, dizer, não dê crédito, nem por epístola, nem que alguém escreva uma carta. Não acredite, não mova o seu entendimento, não coloque em dúvida o que o Espírito Santo já tem colocado no seu coração, né? Então, se você já tem um entendimento das Escrituras, você já está alicerçado na rocha, como nosso Salvador falou, você não pode ser levado por nenhuma doutrina estranha, com nenhuma doutrina que não esteja alicerçada em cima dos ensinamentos do Salvador, né? Aí no versículo 3 ele escreve assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, Paulo enumera 2 sinais que vão acontecer antes da vinda do Salvador, para que aquelas pessoas fiquem atentas, porque sem o cumprimento destes 2 sinais, sem o cumprimento dessas 2 profecias, o Salvador não volta, porque a palavra do Criador é toda
certinha, né? Tem o cronograma, né? Tem a relação de acontecimentos, tem os sinais, tem as profecias para se cumprir. O nosso Criador é perfeito. Então Paulo pede a eles, olha, ninguém, de maneira alguma, venha vos enganar a respeito da volta do Salvador. Porque antes que ele volte, precisa acontecer 2 sinais. Precisa que 2 profecias se cumpram. Primeiro, a apostasia. Que é apostasia, queridos? A apostasia é afastamento da sã doutrina. O que é a sã doutrina? A sã doutrina são os ensinamentos do Salvador, são as doutrinas do Salvador. Então, o primeiro sinal que tem que acontecer antes da volta do Salvador é que as pessoas vão se afastar da sã doutrina. O amor delas vai esfriar. Ele próprio não disse isso lá em Mateus 24? Surgirão falsos profetas, e por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então as pessoas precisam se afastar da sã doutrina, precisam ter os seus corações gelados, precisam deixar de amar. Porque quando o anticristo surgir, que esse é o segundo sinal, esta é a segunda profecia a se cumprir, quando o anticristo surgir, gente, o campo tem que estar preparado para ele. Ele já chega com tudo pronto. As pessoas precisam estar preparadas para recebê-lo. Deu para entender? Vou explicar desde o início, devagarinho, para que não reste dúvida na cabeça dos irmãos. Havia uma preocupação do apóstolo Paulo quanto ao pessoal de Tessalônica. Essa preocupação estava relacionada aos ensinos que tinham surgido em meio daqueles irmãos, de que o Salvador poderia voltar a qualquer momento. Então Paulo escreve sua segunda epístola aos Tessalônicos, para explicar para eles e pedir para eles não mudar o pensamento deles, não mudar a fé deles, não mudar o entendimento deles quanto à volta do Salvador. Porque antes que o Salvador volte, precisa que 2 sinais se cumpram. É necessário que 2 profecias se cumpram. Primeira, apostasia. As pessoas iam se afastar da sã doutrina do Salvador. O que é a sã doutrina do Salvador? É a doutrina do amor ao próximo. Não foi isso que ele nos pediu? Que nós amássemos uns aos outros como ele nos amou. Ele falou que nós seríamos reconhecidos como os discípulos dele se nós amássemos uns aos outros, né? Então Paulo explica que o primeiro sinal é esse. O amor das pessoas vai acabar, vai se esfriar, como o próprio Salvador já tinha falado em Mateus 24. E o segundo sinal, a segunda profecia, é o surgimento do anticristo, o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. Deu para entender? 2 sinais: apostasia, afastamento da sã doutrina. Aí surge o anticristo. Por que o anticristo tem que surgir depois da apostasia? Porque o anticristo tem que pegar o campo preparado. Ele chega e já pega tudo preparado, tudo pronto para governar. As pessoas têm que estar prontas. As pessoas precisam ser desprovidas de amor. O anticristo é o homem das religiões. E ele precisa que quando ele chegue, as pessoas estejam totalmente
envolvidas pelo sistema religioso. Ele não vai conquistar as pessoas. As pessoas já estarão conquistadas pelo sistema. Entendeu? Estará tudo pronto. As pessoas estarão preparadas, seus corações estarão prontos para recebê-lo. As suas mentes, os seus entendimentos, a sua visão espiritual estará totalmente em direção contrária do que o Salvador pediu. Com exceção dos escolhidos, tá, gente? Como diz lá em Apocalipse, eu vi que toda a terra estava embriagada com o vinho dado pela prostituta. A prostituta é outro personagem do Apocalipse, que também faz parte ali do grupo do anticristo, tá? Então, em Apocalipse, João viu que toda a humanidade estava embriagada pelo vinho, pela doutrina dada pela prostituta, com exceção dos escolhidos. Os escolhidos, eles não se prostituem espiritualmente. Os escolhidos não se contaminam com a prostituta, não tem relação com elas. Os escolhidos, eles vão se manter virgens espiritualmente, porque eles não terão contato com religiões. Serão pessoas que seguirão única e exclusivamente o Salvador. Deu para entender? Aí, se eu for aprofundar muito, eu vou ter que entrar em Apocalipse. Esse vídeo aqui vai levar 30, 40 minutos. Mas é isso. A prostituta, o grupo de pessoas que se prostituiu espiritualmente, que se vende por dinheiro, se vende por coisas materiais, esse grupo de pessoas, vai embriagar toda a humanidade com a sua doutrina. E quando o anticristo chega, já pega as pessoas embriagadas, já pegam elas sem noção do que é certo e errado, e fica mais fácil para ele governar elas, com exceção dos escolhidos. Os escolhidos, eles não se contaminam. É por isso que Salvador fala lá em Mateus 24, que os falsos profetas farão grandes sinais e maravilhas, que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Se possível for. Então os escolhidos estarão imunes a todos esses ensinamentos, a todas essas doutrinas, e praticamente impossível o anticristo, os falsos profetas e a prostituta enganarem a eles. Tá bom? Eu espero ter sido útil, espero ter sido de bom entendimento, que vocês possam ter entendido o que eu falei. Tá bom? Fica aqui meu abraço, tudo de bom para todos, que o Pai possa abençoar cada um.